Saudações pessoal, hoje eu vim trazer um conteúdo um pouquinho diferente, não é muito comum utilizar esse laboratório, mas eu gostaria de deixar registrado aqui no canal esse conteúdo que está no suplemento 102 do GAN BIPM, do GAN Internacional. É o cálculo de incertezas para grandezas vetoriais. Eu não quero desgastar muito aqui na álgebra vetorial ou de matrizes, mas eu acho importante ter esse conteúdo gravado para quem quiser chegar, acessar e entender como é que funciona quando eu tenho mensurando que é um vetor, né, e não apenas uma grandeza única, um número. Portanto, eu defino o mensurando como um conjunto de funções que relacionam um conjunto de variáveis. As funções aqui, y1, y2 até ym, um vetor de funções, e aqui eu tenho um vetor de variáveis que estão relacionadas por meio dessas funções. O valor esperado, eu considero que é o valor esperado do vetor, é o valor esperado de cada função. Até aí tudo bem. E como é que eu vou calcular a incerteza ou a variância? O que eu preciso para calcular isso? Eu preciso calcular uma matriz chamada matriz de variâncias e covariâncias, que consiste em a matriz dos coeficientes de sensibilidade de todas as funções com relação a todas as variáveis. Veja como é a estrutura dela. Derivada da função 1 com relação à primeira variável é o primeiro termo. Derivada da função 1 com relação à segunda variável é o segundo termo. E vai por aí afora até xn. E cada função ocupa uma linha da matriz. Então, na segunda linha, eu tenho a derivada da segunda função com relação à primeira variável até xn. E aqui, por último, eu tenho a derivada da última função com relação à primeira variável até chegar no último termo da matriz, que é a derivada da última função com relação à última variável. Essa é a matriz dos coeficientes de sensibilidade que eu vou utilizar no cálculo de incerteza para grandezas vetoriais, no cálculo matricial. Portanto, a multiplicação de matrizes se dá como? É a matriz dos coeficientes de y em relação a x, vezes a matriz de variâncias e covariâncias das grandezas de x, que são as grandezas de entrada do modelo, exatamente como faz com o univariado, mensurando de uma grandeza só, uma grandeza de saída só. Aqui eu tenho várias grandezas de saída. E multiplico pela matriz de coeficiente de sensibilidade transposta. Ou seja, é uma forma, né, matricial da lei de propagação de incertezas. Vamos fazer um exemplo aqui rapidamente, só para a gente entender como é que funciona. Veja bem, seja a variável y definida assim, o vetor, melhor dizendo, né? O vetor tem duas variáveis, y1 e y2. y1 é definido como sendo a variável x1 mais x2 ao quadrado. E a variável y2 é definida como sendo apenas x1. Esse é o meu vetor de funções. E aqui eu calculo a matriz de coeficientes de sensibilidade, que são as derivadas. Então, portanto, a derivada da primeira função com relação à primeira variável é 1, a derivada da primeira função com relação à segunda variável é 2x2, a derivada da segunda função com relação à primeira variável é 1, porque ela é x1, e a derivada da segunda com relação à segunda variável é 0, porque não tem x2 em y2. Então essa é a matriz. E o produto que eu tenho que fazer entre matrizes é multiplicar a matriz de covariâncias. Repare que aqui, ó, onde eu tenho U de x1, x1, onde o x repete o seu índice, é uma variância. É a variância de x1 na diagonal principal, e na diagonal principal também tenho aqui a variância de x2. Onde eu tenho os índices diferentes, eu tenho a covariância entre x1 e x2. Então aqui eu tenho variância de x1, covariância x1, x2, covariância x1, x2 e variância de x2. Faço esse produto aqui, né? O resultado está aqui com alguma manipulação algébrica, e depois eu faço a multiplicação da matriz pela matriz resultante, e com alguma álgebra eu chego nessa resposta. Quem quiser fazer e conferir, se alguém achar algum erro aqui, pode me mandar mensagem que eu corrijo, eu faço o conteúdo novamente. Eu fiz 2 vezes e já corrigi os erros que eu tinha cometido. Se alguém encontrar mais, eu teria o maior prazer em corrigir esse cálculo. Mas, por fim, para este exemplo, esse conjunto de funções, como é que fica a matriz de variâncias e covariâncias da grandeza y, ou melhor, do vetor y, que é o meu mensurando agora, é um vetor. Fica assim, a variância de x1, o primeiro termo da matriz, é tudo isso aqui. Variância de x1 mais 4x2, covariância de x1, x2, mais 4x2 ao quadrado, variância de x2, esse é o primeiro termo, é o A11 da matriz.
Como é que é o A12 dessa matriz? É a variância de x1 mais 2x2, covariância de x1, x2. O terceiro termo, que seria o A21, é igual ao termo anterior. E o último termo, que seria o A22, é a variância de x1. Portanto, você chega aqui, por esse cálculo, na matriz de variâncias e covariâncias para a grandeza, ou vetor grandeza y. Tá certo? Você tem o valor esperado do vetor y e tem o que seria a variância do vetor, que na verdade não é assim que se fala, né? Você precisa de uma matriz de covariâncias para estimar a grandeza de saída e a sua incerteza. Qualquer dúvida, esse conteúdo é um pouquinho mais avançado, né? Não é comum fornecer esse conteúdo em curso de cálculo de certeza. São raros laboratórios que utilizam grandezas vetoriais, talvez na área da elétrica. Quem quiser uma demanda específica disso, entre em contato comigo, que a gente pode bater um papo, mas o pessoal da química, da biologia, não tem o costume de trabalhar com grandezas vetoriais. Eu coloquei esse conteúdo aqui, mas para deixar registrado, porque está lá no suplemento 102 do GOM e ele é muito pouco falado. Eu não vejo documentos falando a respeito de cálculo para grandezas vetoriais. Muito obrigado pela atenção e até o próximo conteúdo.